Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em nosso curso de liturgia. Já faz um bom tempo que nós estamos falando sobre a Santa Missa, né, que é a ápice, é o cume de toda a nossa vida cristã e, sobretudo, máxima expressão da liturgia. E como vocês já perceberam, eu sou uma pessoa que não gosta de falar de liturgia muito do que se deve ou não deve fazer, mas a minha preocupação é muito mais de entender, né, tudo aquilo que envolve a liturgia, tudo que envolve a Santa Missa, para que quando nós chegarmos na parte ritual, nas rubricas, nas orientações litúrgicas, nós possamos vivê-la melhor, em vez de só ser aqueles que rubricistas que pode, não pode e não entendem nada de liturgia. Muito bem. Hoje nós queremos, para dar início em si mesmo de todo o rito, as partes da Santa Missa, nós queremos ver uma primeira coisa que é a estrutura geral da Santa Missa. Entender um pouco que a Santa Missa, ela não caiu, o missal romano, né, com todas as orientações, não caiu do céu, né, para nós, tudo pronto, e também não nasceu com o Concílio Vaticano II, enfim. Queremos entender que foi fruto de um processo, mas que desde a sua origem, lá com os primeiros cristãos, propriamente os apóstolos, já viviam aquilo que é a Santa Missa, que nós também celebramos. Muito bem. Por isso, vamos pegar ali a atitude dos apóstolos. Quando Jesus morre na cruz e depois ressuscita, depois que veio sobre a igreja o Espírito Santo, todos os cristãos saem em missão. E durante esse tempo que eles são impelidos pela missão, pela ação do Espírito Santo na missionariedade da igreja, eles não deixam para trás, e não era a intenção, de se desvincular do judaísmo. Tanto é que, primeiramente, aqueles seguidores de Cristo eram uma corrente dentro do judaísmo. Então essas pessoas participavam da liturgia da sinagoga. Na sinagoga se escutava a palavra de Deus. Então aos sábados todos os judeus se reuniam para escutar a palavra de Deus. Então esse é o primeiro aspecto da estrutura da Santa Missa, a palavra. Mas também aos domingos os cristãos em segredo se reuniam para justamente celebrar a última ceia, fazer a memória da ceia, do banquete pascal que Cristo deixou instituído, como lemos e como sabemos nos evangelhos: esse é meu corpo, esse é meu sangue, tomai e comei, tomai e bebei e fazer isto em memória de mim. Que até hoje rezamos e vivemos a partir da liturgia. Acontece que, depois de um tempo, os judeus expulsaram aqueles que eram seguidores de Cristo das suas sinagogas. E aí, como eles eram homens da palavra, eles começaram, junto com essa celebração em memorial da ceia, que naquela época se chamava fração do pão, porque eles realmente dividiam o pão entre si como uma comunidade, né, como um alimento realmente, naquele aspecto que eu já disse sobre o banquete, a realidade da Santa Missa sobre o banquete, e precediam esse rito eucarístico que nós temos hoje a partir da palavra. Então, depois que saíram aí, foram expulsos, já começaram uma certa independência do cristianismo, né, com propriamente o título de cristãos. Nós já temos no século II São Justino, um testemunho dele lá nos anos de 150, 155 depois de Cristo, sobre uma estrutura da Santa Missa, né? E aqui ele era muito claro: os cristãos se reuniam, escutavam a palavra, e aí ele já descreve ali um certo comentário da palavra, né, feito por um da comunidade, né, geralmente uma espécie de líder, né, que comentava a palavra e que ensinava os cristãos, tanto os que estavam começando como os que já estavam participando assiduamente. E a partir, que é o que hoje nós temos como característica a Santa Missa, a homilia, perdão. E depois veio, segue-se aí toda aquele memorial da partilha do pão, né, do vinho, né, com os cristãos, né, recordando esse último banquete que Jesus, da ceia pascal, que Jesus fez com os seus apóstolos, né? E aí
dos anos 150 até o ano 604, com São Gregório Magno, nós temos aí um certo desenvolvimento. Na verdade, foi acrescentando algumas orações aí, algumas prescrições, e foi se dando orientações de como deve ser esse culto. Primeiramente, era muito livre, era muito dinâmico, muito tranquilo, né? E as pessoas iam conduzindo a partir dos seus costumes, né? A partir da própria comunidade, né? Nós sabemos como das 6 comunidades primitivas do cristianismo aí, né? Antioquia, Jerusalém, enfim, tantas outras. E a partir disso, então, até 604, nós temos uma proximidade com a liturgia que celebramos hoje. Então, com São Gregório Magno, por exemplo, chegou até nós, chegou pelo menos naquela época, algumas orientações de como deve ser feito o que hoje conhecemos por liturgia da palavra, de como se deve se proceder, né, o banquete eucarístico, né? E aí foi também acrescentando o que hoje conhecemos por ritos iniciais, então o introito, né, uma procissão que saía aí da sala de preparação até o lugar da celebração em si, né? Todo o rito de purificação, né? Como o ato penitencial, um hino de louvor a Deus, né? Então, como nós temos o Glória hoje, né? E a oração da coleta, onde há uma espécie de sacerdote, né? E aqui foi se acrescentando ao longo dos tempos o que deveria ser o sacerdócio, né? Até que 604 já teria aí a pessoa, né? Sacerdotal que conduzia e presidia, na verdade, a Santa Eucaristia. E aí, sempre unido da palavra e da Eucaristia, com ritos já, com prescrições. E aí foi se dando a estrutura geral da Santa Missa, que é, por fundamento, a palavra e a Eucaristia, na sua unidade. A Sacrosanto Concílio lembra nós justamente disso. A Santa Missa é 2 liturgias, da palavra e da Eucaristia, precedidas por um rito inicial, né, como nós vamos ver mais para frente, e depois finalizadas com um rito de envio, né, com bênção, com justamente isso. A partir daquilo que vocês se alimentaram aqui, vão e anunciam ao mundo. E a partir disso, então, se fez o fundamento da liturgia, a união da palavra e da Eucaristia. E aqui faço adendo para que a gente possa também prestar atenção que toda liturgia vem unida da palavra e o rito do sacramento. Então, por isso que os sacramentos têm a liturgia da palavra, o matrimônio tem a liturgia da palavra, enfim, todo rito, até mesmo de bênção, tem o rito da palavra. Até mesmo a penitência, que por muitos padres não fazem, mas é prescrito uma liturgia da palavra também para a penitência. Enfim, sempre unido aos sacramentos, né, as bênçãos, as orações e os atos litúrgicos, a palavra de Deus. Então essa é a estrutura geral da Santa Missa, que é uma unidade. São 2 liturgias que juntas formam a Santa Missa, uma única liturgia, uma única celebração da nossa fé. Então que nós possamos ter sempre isso em mente. A celebração da Santa Missa, ela foi se desenvolvendo ao longo dos séculos até os tempos de hoje, mas desde a sua origem houve uma estrutura básica e nós seguimos ela até hoje, a união da palavra e a união da Eucaristia. E assim se compõe a Santa Missa. E como nós vamos ver nas aulas posteriores, e aí foi se acrescentando com orientações, com ritos preparatórios, ritos que precedem o ato ali, ritual. Então aí acrescentou-se o rito inicial, o rito da palavra, o rito da Eucaristia e o rito de envio ou rito final. Que possamos viver da Santa Missa, nosso ápice, nosso fundamento, aquilo que nos conduz, né, no conhecimento da verdade e na adoração a Deus, na santificação de cada um de nós. Paz e bem.